tudo bem? Bom dia! Hoje é segunda-feira e essa é a nossa primeira aula de segunda-feira. Aula de língua portuguesa, aula de português, certo? Bom, pessoal, vocês lembram que nós estamos falando sobre contos maravilhosos? Lembram? Que bom! Então, nós aprendemos que o conto ele tem uma estrutura, né? Que o conto maravilhoso começa com uma situação, né? E aí tem uma situação maravilhosa e o final. Então, ele apresenta um problema. Então, como ele é? Ele tem duas, nós podemos observar nesse conto, nesse tipo de texto, né, nesse gênero textual, conto maravilhoso, nós podemos observar 3 etapas. Primeiro, ele apresenta uma situação de normalidade, e aí depois ele apresenta um episódio maravilhoso, algo extraordinário acontece, né? E no final, acontece uma transformação com o personagem, certo? Então, ele tem essas 3 etapas, tá? Vamos guardando isso aí na nossa mente para produção de texto, tá? Que virá logo aí à frente, tá bom? Bom, amores, hoje vocês vão abrir a apostila na página 15, tá? E eu vou ler para vocês um outro conto e vocês vão acompanhar aí na apostila, tá? Que é o conto da menina que detestava ler, esse aqui, ó. Tá? Por quê? Porque nós vamos falar sobre variação linguística. E aí eu vou colocar melhor e vou explicando para vocês ao longo da nossa aula de hoje, ok? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre variação linguística. Vocês vão entender o que é uma variação linguística, por que ela acontece, tá? Vamos lá? Então, acompanhe o conto aí comigo, ok? Vamos lá. A menina que detestava ler. Havia livros dentro de cristaleiras, de cômodas e de roupeiros, em guarda-fatos e em armários e dentro de arcas. Uma manhã, depois ter tirado todos os livros do lavatório para lavar os dentes, Mina foi à cozinha preparar o pequeno almoço para si e para o Max. Primeiro subiu para cima de uma pilha de volumes de uma enciclopédia para conseguir chegar aos cereais. Depois, abriu o frigorífico e afastou um monte de revistas para tirar o leite. Depois, abriu o frigorífico e afastou um monte de revistas para tirar o leite. Deitou um pouco de leite para si e um pouco para o Max. Max chamou ela. O pequeno almoço está pronto. Mas o Max não aparecia. Tentou novamente. Onde poderá ele estar? Pensou a Mina. Subitamente ouviu um grande miau. Correu para a sala de jantar e lá estava ele, no cimo da pilha de livros mais alta da casa, sem conseguir descer. No fundo da pilha estavam grandes livros ilustrados, como novos, do tempo em que Mina era bebê. No meio havia livros como o alfabeto e canções de embalar. Em cima, mesmo ao nível do teto, havia contos de fadas e histórias de aventura. Olha a cara da Mina.
Será que ela detestava ler? Tinham livros pela casa toda, vocês perceberam? Por todos os lugares. Bom, pessoal, vocês perceberam alguma coisa diferente, estranha nesse conto? Nesse trecho, né? Porque é um trecho de um conto, não é um conto inteiro. Vocês perceberam algo estranho e diferente? O que vocês notaram? Eu também notei algumas coisas. Vocês perceberam que tem algumas palavras escritas de maneira diferente? E existem algumas palavras que nós sabemos o que quer dizer, mas além de estar escrito de maneira diferente, parece que o sentido é outro, mas não é? Vamos ver? Peguem a apostila de vocês e acompanhem, ó. Havia livros dentro de cristaleiras de cômodas. Olha como tá escrito cômodas, com acento no ó. Cômodas. É o mesmo que cômodas, né? E de roupeiros em guarda-fatos e em armários e dentro de arcas. Uma manhã, depois de ter tirado todos os livros do lavatório para lavar os dentes, Mina foi à cozinha preparar um pequeno almoço para si e para o Max. Primeiro subiu para cima de uma pilha de volumes de uma enciclopédia para conseguir chegar aos cereais. Depois abriu o frigorífico acho que é geladeira aqui, viu? E afastou um monte de revistas para retirar o leite. Deitou um pouco de leite. Eu acho que colocou, né? Um pouco de leite. Vamos entender todas essas... Ah, e bebê. Vocês viram como é escrito bebê aqui? Tá com acento agudo no E. Então, seria bebê, que significa bebê. É o mesmo que bebê. Teto, lá embaixo. Teto, tá escrito tecto. Tem a letra C. É uma variação linguística isso, viu, gente? Isso é a variação linguística, né? Maneiras diferentes de escrever aquela palavra ou aquele termo, tá? Vamos entender isso aí. Vamos seguir na página 16. Nós vamos seguir aqui na página 16 e na 17 para entender melhor o que é variação linguística, ok? Então vamos lá. Olha lá, pessoal. Número 2. Releia este trecho do conto. Havia livros dentro de cristaleiras, de cômodas e de roupeiros, em guarda-fatos e em armários de arcas. Olha lá a palavra que a Pro falou em destaque. Cômodas, né? Letra A. Pesquise no dicionário a palavra em destaque e transcreva. Vocês vão procurar no dicionário de vocês como essa palavra cômodas está escrita no dicionário de vocês. E depois vocês vão escrever aqui na linha abaixo. Não o que significa, como ela está escrita, tá? Vão procurar, pausa o vídeo, procura a palavra para escrever aqui. E aí, como foi? Encontraram? Então, perceberam que essa palavra cômoda no nosso dicionário está escrito dessa maneira? Cômoda. O acento é igual? Não, né? No texto, nessa variação linguística, o acento está agudo, mas no nosso dicionário ele está circunflexo, cômoda. Correto? Foi isso que vocês encontraram também? Então vamos seguir. Coloquem aí na letra A. Letra B. A palavra destacada no trecho e a que você encontrou no dicionário são escritas da mesma maneira? Explique sua resposta. É o que nós estávamos falando, né? Vocês vão explicar que no texto está com acento agudo e que nós encontramos com acento circunflexo. Mas quer dizer a mesma coisa, ok? Tem o mesmo significado. Número 3. Agora, compare estas palavras. Olha aqui. Essas palavras, a rosa e a laranja. Bebê e bebê. Letra A. Qual é a diferença entre elas?
Qual a diferença entre as palavras bebê e bebê? Isso mesmo da palavra cômoda, né? A palavra bebê tem acento agudo e a palavra bebê tem acento circunflexo. Então, qual é a diferença? A diferença é a diferença são os acentos, né? Um é agudo e o outro é circunflexo. Letra B. As palavras bebê e bebé têm o mesmo significado. Assinale X na imagem que representa esse significado. Assinalem aí, tá? Vamos ouvir um pouquinho aqui, ó. O conto A Menina que Detestava Livros foi escrito em português de Portugal. Perceberam a variação linguística? O português aqui do Brasil é escrito, tem as palavras escritas de uma forma. E o português de Portugal tem as palavras escritas de outra forma. Então, existe uma variação de língua. Vamos continuar. É a língua portuguesa, mas em cada país tem uma variação diferente em algumas palavras. Então, olha lá. O conto A Menina que Detestava Livros foi escrito em português de Portugal. As palavras bebê, bebé e cômoda, extraídas desse texto, são escritas de maneira diferente da que costumamos ler no Brasil. Isso ocorre porque há na língua portuguesa variações na maneira de escrever e no significado de algumas palavras. Chamamos esse fenômeno de variação linguística. É isso aí. Então, o que é a variação linguística, pessoal? Variação linguística é quando nós encontramos palavras com ou sem o mesmo significado, escritas de forma diferente, tá? Sendo da mesma língua, ok? Olha lá. Número 4, na página 17. Relacione as palavras extraídas do texto às suas respectivas variantes em português brasileiro. Então, olha, no texto está escrito guarda-fatos. O que é guarda-fatos? Guarda-fatos, gente, guarda-fatos é guarda-roupa, né? Então, coloquem a letra A lá. Letra B, pequeno almoço. Pequeno almoço é café da manhã. Olha lá. Letra C, lavatório. Lavatório é banheiro. E frigorífico, não falei lá no texto? Frigorífico é geladeira, ok? Então, essas são variações da língua portuguesa lá de Portugal, tá? Número 5, releia este trecho. Deitou, aquela parte que a prof falou, deitou um pouco de leite para si e um pouco para o Max. Deitou um pouco de leite. O que é deitou um pouco de leite? Né? Colocou, derramou, né? Então, vamos lá. Letra A. Observe a palavra em destaque. Considerando o contexto, podemos entender que Mina derramou leite em sua cabeça e na de Max, despejou leite em um copo em uma tigela, acomodou a garrafa de leite em sua cama. E isso, despejou um pouco de leite no copo e na tigela, né? Letra B. Reescreva a frase substituindo a palavra destacada por um termo correspondente na variante brasileira do português. Então, no português do Brasil, tá? Vocês vão reescrever. Deitou um pouco de leite para si e um pouco para o Max. Nós vamos colocar como no português do Brasil. Como seria? Serviu um pouco de leite para si e um pouco para o Max, ou colocou um pouco de leite para si e um pouco para o Max, certo?
na variação da língua portuguesa no Brasil, correto? Então, vamos lá. Número 6. Reescreva as frases a seguir extraídas do conto A Menina que Detestava Livros, substituindo as palavras destacadas por termos correspondentes na variante do português brasileiro. Pro, não entendi. O que eu vou fazer? Olha só. Letra A. Depois abriu o frigorífico e afastou um monte de revista para retirar o leite. Vocês vão escrever a mesma frase, mas com português do Brasil, com a variação da língua portuguesa no Brasil. Por exemplo, nós falamos, depois abriu o frigorífico. Nós falamos assim? Nós falamos geladeira, não é? Então, vocês vão escrever. Depois abriu a geladeira e afastou um monte de revistas para retirar o leite. Entenderam? Na letra B, o pequeno almoço está pronto. Nós falamos pequeno almoço? Não, nós falamos café da manhã, não é? Então, nós vamos escrever. O café da manhã está pronto. Ok? É isso aí, pessoal. Entenderam o que é variação linguística? Tranquilo, né? Mas se vocês tiveram qualquer dúvida, dobrem na folhinha aqui ou marquem um asterisco na apostila para perguntar para a Pro daqui a pouco na nossa aula ao vivo, tá? Agora, vocês vão pegar a apostila de atividades, aquela de exercício afina, tá? E vão abrir aí na página 7, tá bom? E vão realizar os exercícios referente ao que nós aprendemos agora sobre variação linguística da página 7, esse daqui, ó. Ok? Vocês vão realizar eles e nós vamos corrigir juntos aí daqui a pouco na nossa aula ao vivo. Então, aqui nós vamos ter uma notícia, tá? Lá de Portugal, ó. 10 livros para os miúdos levarem nas férias de Natal. Um livro sobre a Greta e outro sobre rock and roll. Um alfabeto muito nojento e um livro para pôr os pontos nos is. Aqui ficam algumas sugestões de leitura para os mais novos. Olha só, né? Que estranho. O Diário de Notícias é um dos maiores jornais portugueses. Essa notícia foi tirada do Diário de Notícia, tá? Então, vamos lá. Letra A. Circule a palavra que indica o público-alvo dos livros sugeridos pela notícia, depois copie abaixo. Qual é o público-alvo? O público-alvo é para quem foi escrito isso, tá? Então, 10 livros para os miúdos, tá escrito lá, né? Então, respondam aí. E aí, letra B. Nesse conteúdo, podemos entender que essa palavra se refere a miúdos, se refere ao quê? A criança, a adolescentes ou a adultos? Marquem o X aí o que vocês acham. Miúdos é a maneira que eles chamam as crianças, os adolescentes ou os adultos? Marquem um X. Letra C. A palavra que você circulou é usada no Brasil com esse mesmo significado? No Brasil, nós chamamos crianças, adolescentes ou adultos de miúdos? Sim ou não? Para lembrar, em um mesmo idioma há variações na maneira de escrever e no significado das palavras. Chamamos esse fenômeno de variação linguística. Número 5, relacione as palavras às suas respectivas variantes no português do Brasil. E aí vocês vão tentar encontrar quais são as variantes. Então, o que é autocarros? O que são passeios? O que é prenda? E o que é auscultadores, ok? É isso aí, nós vamos corrigir juntos e a Pro vai contar tudinho para vocês. Um beijo, meus amores. Boa aula para todos. Bye, bye.